O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu uma pistola e um fuzil como presente dos Emirados Árabes Unidos durante viagem da comitiva brasileira ao Oriente Médio em 2019. A informação foi confirmada pelo produtor Leonardo Ribeiro com fontes da Receita Federal. Oficialmente, o órgão não se posicionou sobre o tema. Nesse caso, ao contrário do que aconteceu com as joias da Arábia Saudita, Bolsonaro declarou ao fisco ter recebido as armas. Assessores do ex-presidente também disseram à CNN que, neste caso, foram realizados os procedimentos alfandegários e a inclusão dos itens no acervo pessoal de Bolsonaro. A CNN procurou Bolsonaro e aguarda resposta. Muito bem, a gente tem imagens também. Em 2021, durante uma live nas redes sociais, Bolsonaro disse que tinha 2 fuzis em casa. Na ocasião, o ex-presidente estava defendendo a ampliação da posse de armas de fogo no Brasil. Bolsonaro afirmou também que nunca deixou de dormir com arma em casa. Vamos assistir a esse trecho. Hoje o cara pode, ou a mulher, né, montar no seu cavalo, entrar numa viatura e andar armado em toda a sua propriedade. E se ele for CAC, colecionador, atirador, pode comprar um fuzil, né? Que maravilha, né? Ok? Eu tenho 2 em casa, ok? Posso entrar no quarto, se a mulher sair do quarto, tudo bem, mas o fuzil fica lá, tá certo? Ele não sai. E para chegar no meu quarto tem 2 portas, então, apesar da segurança que eu tenho, tem 2 portas, eu vou acordar, obviamente. E sempre foi assim a minha vida, meu tempo de tenente, capitão do Exército, deputado federal, nunca deixei de dormir com arma em casa. Muito bem, está aí Jair Bolsonaro. Nessa live ele não falou exatamente a procedência desses fuzis e a gente está aqui trazendo essa informação de hoje de que ele trouxe aí armas de fora, incluindo fuzil. Clarissa, o que te parece isso? Porque nesse caso ele declarou. Será que isso chama mais atenção para os valores do relógio, por exemplo, que está com ele, além de anel, caneta, abotoadura, rosário islâmico, que de personalíssimo não tem nada, não é a religião dele? Quer dizer, para o fato de ele não ter declarado aqueles objetos valiosos, mas no caso das armas, que é algo evidentemente mais sensível, até faz parte da bandeira dele, declarou. Como é que você vê, o que você destaca de cada etapa? Eu acho que, para começo de conversa, esse é um dos exemplos, né? Eu acho que está mais do que comprovado que o governo do presidente Jair Bolsonaro sabe muito bem qual é o trâmite legal para situações desse tipo. Ou seja, Bolsonaro sabe que quando ele recebe um presente, que deve ser declarado, que ele deve ser submetido a um crivo de um departamento dentro da Presidência da República, que define se esse presente deve ou não ir para o acervo público ou para o seu arquivo pessoal, né? Então, eu acho que ninguém tem dúvida de que todo mundo ali sabe como a coisa funciona, eles são agentes do Estado brasileiro, né? Então, me parece, assim, um acumulado de tantas contradições nesse caso, que deixam muito claro que tem um pedaço da história que está faltando. E, por acaso, coincidentemente, o pedaço está faltando justamente num presente num valor de mais de 16 milhões de reais, né? Por acaso, é muito mais valioso. Não era um pires, não era uma xícara de chá, não era uma caixa de charuto, não era uma garrafa de uísque. Então, eu acredito assim, da mesma forma como ficou claro que Bolsonaro sabia como deve proceder em casos como esse, Bento Albuquerque também circula ali aquela informação, olha, a gente não sabia o que estava na caixa, por isso que não passou por isso que não declarou quando chegou na alfândega, não sabia o que estava na caixa, mas aí depois falou, partiu do princípio que era para a primeira-dama. Ué, mas se partiu do princípio que era para a primeira-dama, sabia que era para a mulher, que era uma joia feminina, que era alguma coisa feminina. Então, como é que sabia que era para a primeira-dama? A conta não fecha. A conta não fecha. Não, só de você embarcar com um recipiente que você não sabe o que tem dentro, né? Isso já não é comum para um turista, claro, né? Que dirá para uma autoridade pública. Muitas vezes você é questionado na alfândega, no aeroporto, na hora da imigração. Alguém entregou para o senhor um material e tal, que o senhor não sabe o que seja, etc. E por acaso vai para a mochila do assessor, que é a parte mais fraca, a ponta mais fraca da corda, me deram essa né? caixa aqui, eu botei na mochila do assessor. Na mochila do assessor. O chefe mandou, olha, põe ali na sua mochila, exatamente. Entendeu? Não dá. Mas só lembrando, então, teve a comitiva do Jair Bolsonaro trazendo aqueles objetos de valor, o estojo que foi com relógio, abotoadura, anel, caneta, rosário islâmico, isso passou sem declaração e foi para o acervo pessoal do Bolsonaro, que é essa maneira aí cheia de eufemismo, né? Para dizer que o Bolsonaro ficou
com esse material, né? E isso foi alvo, aí a gente ainda vai desdobrar esse assunto de decisões do TCU e está um embate ali interno para ver se ele vai precisar devolver e quando vai precisar devolver ou não. E houve as joias que ficaram retidas, essas avaliadas em 16 milhões e meio de reais. As que passaram, esse estojo com o relógio, inclusive, foram avaliados ali, pelo menos pelo Estadão, de acordo com a venda de itens similares no site da loja, né, da marca Chopard, em 400 mil reais. Então, só para separar aí, porque tem o estojo que ficou com o Bolsonaro, as joias que ficaram retidas na Receita Federal e esse outro caso do fuzil que veio num voo da FAB. E esse sim foi declarado. O que você destaca, Hélio? Felipe, é um pouco do que a gente já veio falando aqui. Desde a primeira vez que surgiu esse tipo de assunto de presente em comitiva, que foi aquela lá do Oriente Médio, onde estava o Caio Megali, que agiu corretamente logo que recebeu, questionou a comissão de ética para saber o que fazia. A minha opinião sempre foi, olha, qualquer presente dado a um servidor público, em especial de um governo estrangeiro, acima de qualquer valor simbólico, até falei no dia, 200, 300 reais, isso aí é um presente ao Brasil, ao patrimônio público brasileiro, e não deve nunca ficar com o servidor público em questão, nunca. Ponto. Então, eu acho que em todos os casos, isso aconteceu lá atrás também com Lula, Dilma. O TCU já tinha ordenado que Lula devolvesse mais de 400 presentes recebidos, Dilma mais de 100 presentes recebidos. O Lula devolveu 300, faltam não sei quantos presentes, pelo menos até o ano de 2019 ainda faltavam mais de 100 presentes a serem devolvidos. Então, essa coisa que você menciona sempre, Felipe, do patrimonialismo, da confusão entre o patrimônio pessoal e o patrimônio do Estado, isso é que a gente não pode mais aceitar. Na iniciativa privada sempre tem uma regra, você não pode aceitar um brinde de nenhum fornecedor, de uma empresa que tenha qualquer relação com a tua empresa, não pode, ponto. Tem um valor mínimo lá para ser uma coisa simbólica, para não proibir tudo, né? Até um almoço, sei lá, uma canetinha barata, mas além de um valor simbólico, não é da pessoa, é da empresa no caso, e aqui no caso em questão dessas joias e fuzis é do Estado brasileiro, do governo brasileiro. Então, é como deveria ser, Felipe. Roberto, nossa tarja está ali perguntando se Bolsonaro cometeu crime ao trazer fuzil em voo da FAB. Tem toda uma questão aí também moral e questão de adequação, né? Um presidente da República receber um presente de arma de fogo, trazer e ficar para o seu uso pessoal, como é que o senhor avalia? É fantástico esse eufemismo do acervo pessoal, né? Todo mundo, o ladrão quando te rouba, aquilo que te roubou vai para o acervo pessoal dele, não é? É fantástico. A gente tem que dizer o seguinte, essa história é uma história criminosa. É a história de um crime. Qual crime que se cometeu é o que se vai discutir. Não é peculato, de jeito nenhum é peculato, porque esses bens não eram bens públicos, o peculato é a subtração pelo funcionário público do bem que já é público. Configura crime de descaminho e pode configurar pela complexidade dessa quadrilha de comédia que se fez de um brigadeiro, né? Almirante se transformar num menino de recado, o ajudante de ordem, eu não sabia que era ajudante de ordem, até ver o que o ajudante de ordem faz. Ele faz o que não presta. Né? A gente pode pensar em organização criminosa. Por que não? Cada um tinha a sua função, havia um objetivo. Né? Qual foi a contrapartida desse dinheiro? Porque por mais rico, milionário, trilhardário, tribilionário em dólares que seja o sheik, nós não estamos pensando na fortuna de quem dá o presente, mas na situação de quem o recebe. O Bolsonaro deu uma declaração ontem que eu vi, ou anteontem, que ele disse que o presente havia sido acertado nos Emirados Árabes. Eu nunca vi presente ser acertado. Eu casei 3 vezes. Nunca aceitei presente com ninguém. Você recebe o presente. Né? Acerto é acerto de comissão. É acerto daquilo que você vai receber. Por que você vai receber? É grave a história. É tão grave que ele vai dando versões assim, cada dia mais diversas uma da outra. Primeiro, ele não sabia de nada. A Michele não sabe de nada. 16 milhões e meio e ela não sabe de nada. Vai chegar ao ponto em que isso vai ter que ter uma definição. Agora, vamos pensar.
Ele pode receber presente, a lei fala em pequenos óbulos. É a expressão chata da lei. É aquele presentinho. Souvenir. É a lembrança, souvenir. Né? Exatamente como disse o Beltrão, para não ficar aquela coisa maluca de proibir tudo. Então, vou te dar uma camisa do time da Arábia com o teu nome, Jair Bolsonaro, não posso receber. Claro que ele pode receber. Nós não podemos ser estúpidos, mal educados. Mas são presentes simbólicos, de valor irrisório, até sem valor comercial. Um objeto típico do lugar. Um objeto típico do lugar, uma flâmula, certo? Agora, 16 milhões e meio não é um presente. Ainda mais entregue na mão de um ministro, não da pessoa, né? Por que não dá para a pessoa que está sendo presenteada? Só para concluir. Tem um programinha, todo mundo assiste aquele aeroporto internacional, todo mundo nega o que tinha na bagagem. É ingênuo demais você dizer, olha, eu sou um almirante, um brigadeiro, um general, um ajudante de ordens e pego uma mala num aeroporto fechado e não sei do que é. Podia ser antrax, podia ser veneno, podia ser uma bomba. Como que ele, uma autoridade militar, traz para o seu país uma mala fechada que ele não cuidou de abrir? Ele, no mínimo, é um irresponsável. No mínimo. Joel, qual é a pergunta? Não, a pergunta que eu faço é que fica cada vez mais suspeita, sabe? Porque a gente tem 3 tipos de item nessa história. E a Clarissa levantou bem. O tratamento que ele deu ao fuzil, por contraste, mostra a estranheza dos outros casos. O fuzil, ele declarou tudo direitinho, concorda, todo um problema ético em receber o presente, tudo, mas a lei brasileira aparentemente permite, ele declarou direito. Não sei a respeito do voo da FAB, se podia ou não, isso é outra questão, mas enfim, declarou certinho, deve ter pago ali, ficou para ele. Ok, seguiu a lei, pode ser correto ou não do ponto de vista ético, mas seguiu a lei, tudo certo. Daí tem o kit de joias que passou pela alfândega. Esse passou pela alfândega, não foi parado. Quando já estava estabelecido um problema com outro kit, que eles já tinham tentado liberar algumas vezes, daí o Bolsonaro vai lá e pelo menos registra o recebimento desse kit das joias dele, né? Não paga o imposto, mas eu não sei também se deveria ou não, uma vez que passou pela alfândega, não sei se ainda é para pagar imposto, se não é, mas que ficaram para o acervo pessoal dele. E por fim, esse que é o mais cabeludo, essa joia de 16 milhões de reais e que me levanta o que para mim é a grande questão. Esse presente, veja, o valor dele está em outro patamar dos presentes normais. São presentes caros sempre, né? Dezenas de milhares de reais, até centenas de milhares de reais, presentes sempre caros. Mas esses são dezenas de milhões de reais. Isso é outro patamar. E um presente deste patamar, deste valor, foi entregue sem cerimônia alguma por uma autoridade saudita para um ministro brasileiro que, por sua vez, deu para o assessor dele levar na mochila. Eu esperaria que uma entrega de um presente dessa monta fosse ali com o Bolsonaro e a Michelle junto do príncipe saudita, numa série. Não, entregaram tudo assim, nem a presença do chefe de Estado. Fosse filmada, colocando... Se fosse filmado, colocando... Cena de Oscar, colocando... É uma coisa especial. O que aconteceu que justo o presente disparado, que é o mais valioso, foi entregue quase que por baixo do pano, assim? Essa é a pergunta que fica. E depois tentaram trazer ele por baixo do pano também. Como se estivesse mandando uma garrafa de vinho. Né? E carteirar para tirar o presente. A carteirada que é um horror. Não tem nada pior no serviço público, da autoridade, do que a carteirada. E tudo isso demonstra que não tinha desconhecimento, né? Porque há todo um processo para tentar reaver justamente esse pacote. E isso tudo sem que haja uma comunicação formal às autoridades. A revista Veja teve essa semana acesso a um documento que mostra que, de fato, depois de algum tempo, as joias que estavam em poder do Bolsonaro foram notificadas aos órgãos competentes, né? Agora, já tinha sido apreendido o kit com as joias destinadas supostamente à primeira-dama. Por que isso não foi incluído em todo esse processo? Então, assim, a gente espera que, pelo menos, algum esclarecimento venha do depoimento de Bento Albuquerque, que vai acontecer na semana que vem, porque a sensação que dá é que Jair Bolsonaro está jogando Bento Albuquerque na fogueira e deixando isso tudo recair sobre o ex-ministro. A gente espera que ele resolva, então, falar e contar o que de fato aconteceu. Obrigado, Clarissa.